Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. Nós vamos fazer uma leitura responsiva desse texto. Vou pedir que fiquemos de pé. Hoje a gente vai ler o capítulo todo. Eu leio o versículo inicial e a comunidade então lê o versículo seguinte, aí eu volto de novo com a leitura. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Pois em um Espírito, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Todos, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Se o pé disser, porque não sou humano, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo.
Será que todos são apóstolos? Será que todos são profetas? Será que todos são mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Desculpa. Todos falam em línguas, todos têm dom de interpretar essas línguas. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Amém. Você pode sentar. Estamos numa série de sermões sobre o papel, a obra do Espírito Santo na vida da sua igreja. No último sermão, vimos a relação dos dons espirituais com os talentos naturais. Em muitas ocasiões, vemos irmãos quase que num dualismo, ou numa espécie de ruptura entre o que a gente naturalmente tem como dádiva divina e o que o Espírito Santo nos concede após o novo nascimento, após Cristo viver em nós. Chegamos inclusive a afirmar que a diferença do talento natural e do dom espiritual, tudo isso dádiva do Criador e do Redentor, às vezes está muito mais na consciência e na finalidade do uso de um dom que antecipadamente usávamos em benefício próprio ou usávamos sem saber que era uma dádiva do Criador. Então, nessa manhã, vamos dar um passo além e nos perguntarmos se todos os dons são milagrosos ou miraculosos. Porque para muitas pessoas não haveria outra alternativa. É dom do Espírito Santo, então necessariamente tem que ser algo miraculoso. Vamos tentar também olhar quais dons são dados hoje. Alguns já poderiam responder, mas são os mesmos do passado? É uma pergunta que podemos tentar responder. Qual o alcance dos dons? A quem eles são concedidos? De onde eles vêm? E por fim, qual o seu propósito? O próprio texto que nós lemos, esse capítulo 12, belíssimo, tem muita riqueza, tem muita coisa bonita sendo apresentada aqui, especialmente quando a gente pensa num corpo e como num corpo o seu funcionamento. Todos os dons espirituais são miraculosos. Alguns até podem estar surpresos com a pergunta porque nunca pensaram que os dons ou os carismata, vem da palavra caris, graça, dons da graça, nunca pensaram que os dons da graça implicassem em milagres. Todavia, a pergunta precisa ser feita porque algumas pessoas dão a impressão de que a palavra carismático é mais ou menos sinônimo de milagroso. Muita gente adota carismático com essa perspectiva. Carismática é uma igreja que opera nos milagres. E a igreja que não é carismática, se é que pode existir uma igreja não carismática, essa não opera no sobrenatural. A resposta a essa pergunta precisa começar com a repetição de alguns dons que, longe de serem milagrosos, parecem ser bem comuns e ordinários. Não há necessariamente nada de miraculoso, por exemplo, no dom de ensino, ou na capacidade de exortação, ou em dar dinheiro. Isso é chamado por Paulo de um dom, ou quem sabe até em exercer misericórdia. Não há razão óbvia, pelo menos para concluir pelas palavras, para se pensar que palavra de sabedoria ou de conhecimento sejam necessariamente dons milagrosos. Talvez essa é a nossa herança, a gente aprendeu eventualmente assim, até aqui, mas olhando as palavras em si mesmas,
necessariamente essa não é a conclusão. Nada no texto ou no contexto vai sugerir isso para a gente. A interpretação natural é que esses dons se referem a uma medida especial de sabedoria e conhecimento somada ao dom de comunicá-los e a um grau especial de fé. Alguns exemplos disso a gente vê na vida de Salomão, que recebeu o dom da sabedoria, ou quem sabe pensar nos heróis de Hebreus capítulo 11, que receberam fé, por exemplo, para sofrer, para morrer. No mesmo sentido, Paulo e Pedro chamam a palavra servir ou o servir de um dom espiritual. Romanos 12, 7 e 1 Pedro 4, 11, quem serve, faça isso na força que Deus dá. O verbo, então, aqui servir ou diaconel é comum e pode se referir a qualquer tipo de serviço pastoral ou até um serviço prático no meio da comunidade. Corriqueiro, quem sabe limpar os banheiros, trabalhar na recepção. Diáconon, aí o substantivo é o garçom que serve à mesa, e a mesma palavra é usada para o trabalho doméstico de Marta, em Lucas capítulo 10. Depois, Paulo ainda menciona em 1 Coríntios 12, 28, dois carismata, dois dons da graça, chamados de ajudar ou administrar. Ajudar e administrar. Então, de novo, nós estamos perguntando sobre o aspecto miraculoso que alguns insistem em enxergar em todos os dons espirituais. E talvez é por isso que a gente tem um certo descaso quanto às coisas ordinárias da vida e comuns. A gente fica muito eufórico no domingo e na segunda-feira parece que a nossa vida vai ao chão. Parece que não há sentido ali, parece que ali Deus não se manifesta, parece que ali o poder de Deus está ausente. O que dizer dos dons milagrosos? Versículo 10 desse texto que nós lemos, tem lá operações de milagres. No versículo 28, operadores de milagres. Pelo próprio nome dessas expressões, são dons que envolvem milagres, não há dúvida disso. O mesmo acontece com dons de curar ou curas, ou variedade de línguas e interpretação de línguas. Versículos 9 e 10 do capítulo que lemos, e versículos 28 e 29. Presumindo que todos esses são dons milagrosos, surge a pergunta: será que eles ainda são concedidos em nossos dias? É estranho como as pessoas em geral já têm uma resposta pronta, rápida para a pergunta. Ou é um simples sim, ou é um simples não. Mas nem sempre as pessoas olham para a doutrina bíblica dos milagres. E ela ajudaria bastante a gente a uma resposta ponderada, equilibrada, sábia. Se alguém dissesse não, milagres não acontecem hoje, seria de se questionar sobre a sua fé em Jesus. Há 2 domingos a gente celebrou aqui um bonito batismo. Pessoas saindo da escuridão para uma nova vida em Cristo. Há milagre maior do que esse? Nascer de novo, ser livre da condenação por causa dos nossos pecados e alguém pagar a dívida em nosso lugar e a gente receber isso por fé. Não, eu não estou diminuindo os milagres físicos, a gente vai chegar lá, mas negar que Deus faz milagres hoje seria quase como questionar o Deus em quem nós cremos. Alguns dizem milagres não podem acontecer. E claro, isso a partir de uma pressuposição, uma ideia anterior já
de como o mundo funciona e como causa e efeito se relacionam. Meus irmãos, o Deus em que a gente crê é o Criador livre e soberano do universo. Ele sustenta tudo, é tudo mesmo, pela palavra do seu poder. Toda a natureza ali está subordinada, anjos, demônios, principados, toda criatura. Por isso que não faz sentido para nós cristãos quando um ímpio ensoberbece-se, endurece a sua cerviz contra o Criador. Às vezes parece que a gente se engaja naquela batalha, quem é que vai ganhar, quem é que vai perder. Não faz sentido esse tipo de compreensão. Deus pode todas as coisas. Toda a natureza criada está a Ele subordinada. Ele não somente opera milagres, mas está fazendo milagres. E essa comunidade aqui acredita que Deus faz milagres. Quem somos nós para restringir o poder de Deus e dizer a Ele o que Ele pode ou não fazer, ou quando Ele pode agir? Todavia, há uma oposição a essa ideia, há um outro extremo oposto, questionável. Essa posição diz que quase tudo o que Deus faz é milagroso. Mas nunca é demais a gente relembrar que a definição de milagre é um evento extraordinário, um desvio criativo na maneira normal e natural pela qual Deus age. Se milagres fossem coisas comuns, deixariam de sê-los, por definição. No entanto, alguns cristãos veem a atuação de Deus somente no que é milagroso e fazem de Deus, por vezes, um tipo de ser mágico. Isso é problemático. Em Daniel capítulo 4, versículo 32, nós vemos que Deus é o Altíssimo, que tem domínio sobre os reinos do mundo. Em Isaías 40:15, ele é quem considera as nações como um pingo que cai de um balde. Carrega as ilhas como pó fino. Em Salmo 75, versículo 7, o texto diz que Deus é o juiz. A um ele humilha, a outro ele exalta. Também é Ele que faz o seu sol nascer e quem envia a chuva, como ontem. Quem mantém a regularidade das estações, Gênesis 8, 22. Quem comanda o ímpeto do mar, Salmo 89, versículo 9. Quem alimenta as aves e veste as flores, como disse Jesus em Mateus 6, 26. E em Daniel 5, 23, Deus é quem tem o fôlego do ser humano na sua mão. E é muito bom a gente lembrar disso para pensar sobre o tempo e como a gente utiliza o nosso tempo e a nossa vida. A partir do momento em que percebermos o Deus vivo constantemente em ação, através dos processos da história e da natureza, começaremos a concluir, por exemplo, que de uma certa maneira toda cura é uma cura divina. Graças a Deus pelos médicos que auxiliaram o Felipe, por exemplo. A gente sabe disso. Ou a gente tem algum problema com médicos, com os remédios. Toda cura é, de uma certa forma, divina, seja com ou sem uso de meios naturais, psicológicos ou cirúrgicos. Sem esses meios, a cura pode ser chamada até de uma cura direta, miraculosa ou milagrosa.
mas com o uso de recursos disponíveis, ela pode ser chamada de não miraculosa, mas as duas possibilidades igualmente são cura divina, meus irmãos. E às vezes essa nossa incompreensão a respeito do que Deus faz e de quem Ele é, nos faz não perceber a dimensão da vida de Deus no mundo, da relação de Deus ordinária com a gente, com a criação, e por aí vai. Uma forma menos extrema dessa segunda posição, ou seja, a segunda posição é essa que diz que para ser um dom de milagre, tem que ser sempre uma coisa milagrosa a ocorrer diante dos nossos olhos. Uma posição menos extrema é a afirmação de que, apesar de que nem tudo que Deus faz é miraculoso, Ele quer que os milagres sejam elementos regulares da nossa vida e ministério nos dias de hoje, como acontecia com Jesus e os seus apóstolos. Tem pessoas, semelhantemente ao tema do batismo no Espírito Santo, sem o qual elas dizem não poder viver, entendido o batismo como um segundo ato. Tem pessoas que, se não verem curas, milagres, sinais diante dos seus olhos, são capazes de descrer de Deus. E é sobre isso que é importante nessa manhã a gente pensar. As Escrituras contêm muitas histórias de milagres, muitas mesmo. Mas elas, ao todo, não são somente um livro de milagres, assim como o Deus da Bíblia não é somente um Deus de milagres. Grandes porções da história bíblica não contêm um único registro de milagre. De João Batista, que Jesus chamou de o maior entre os nascidos de mulher, João 10:41 registra que sobre ele é dito que não fez nenhum milagre. E ele foi um bocado elogiado por Jesus. Não se assuste, eu creio em milagres. Nós oramos agora há pouco mesmo por pessoas enfermas. Na verdade, quando começamos a identificar onde os milagres estão na Bíblia, descobrimos que eles se agrupam como estrelas no céu. Existem 4 constelações principais. A primeira concentração de milagres é evidente nas Escrituras da época de Moisés. Pragas do Egito, passagem pelo Mar Vermelho, o maná diário que vinha para o povo, a água no meio do deserto. A próxima concentração de milagres é a época de Elias, Eliseu e de outros profetas. Estão lá registrados esses milagres, coisas incríveis, feitas pelo nosso Deus. A terceira concentração de milagres, aí sim, evidente, é no ministério do próprio Senhor Jesus. E por fim, uma quarta concentração de milagres, olhando toda a história bíblica, nós vemos na vida dos seus apóstolos. Acontece que essas são as 4 principais épocas em que houve algum tipo de revelação de Deus para conosco. A lei, os profetas, o Senhor Jesus e os seus apóstolos. E o principal propósito desses milagres era confirmar cada novo estágio da revelação que Deus fazia de si próprio. Por exemplo, o fato de que Moisés era um profeta especial, com quem o Senhor tratava face a face, foi confirmado por meio de milagres especiais. Veja Deuteronômio capítulo 34, versículo 10. Olha o que é dito aqui. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés.
explicando agora o que é esse profeta, que fizesse todos os sinais e maravilhas que por ordem do Senhor ele fez. De alguma maneira, uma concentração de milagres incrível se deu naquele evento do Sinai, antes mesmo no Egito. Sim, Deus faz milagres. E ali fez muitos. De maneira semelhante, o ministério do Senhor Jesus foi, Atos 2:22, aprovado por Deus como? Como que ele foi aprovado? Com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por intermédio dele. Ou alguém aqui vai questionar o poder de Jesus, inigualável para milagres, a ponto de caminhar por sobre as águas, determinar que a natureza se submetesse a ele, fazer uma manada de porcos se precipitar, ainda que os demônios é que carregaram, sob a permissão da palavra de Jesus, aqueles porcos para o precipício. Assim, Deus também testificou da mensagem das testemunhas oculares apostólicas, Hebreus 2:4. Veja bem, meu irmão. Como é que Deus testificou, credenciou esses apóstolos, seguidores de Jesus, no ensino que eles agora difundiam? Hebreus 2:4. Por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Por essa razão é correto chamar, sim, o livro de Atos dos Apóstolos de Atos dos Apóstolos. Porque os milagres que Lucas registra ali foram feitos pelas mãos dos apóstolos no poder do Espírito Santo. As únicas duas exceções são Estevão e Filipe, sobre quem os apóstolos impuseram as mãos. Tanto em Atos 6:8 quanto em Atos 8:6. Da mesma forma, os sinais que Paulo fez em 2 Coríntios 2:12, preste bem atenção aqui, foram chamados por ele de as credenciais de apóstolo. Você está entendendo, meu irmão? Havia um propósito muito claro naqueles milagres que apóstolos fizeram, em especial aqui Paulo, em legitimar o ministério e a autoridade que eles agora tinham em nome de Cristo. Então, qual deve ser a nossa atitude diante de milagres que acontecem hoje? Considerando essa grande concentração nesses 4 eventos históricos e considerando sim que ao longo da história da igreja Deus fez também muitos milagres, não deve ser nossa atitude de incredulidade. Como alguns ainda afirmam, não acontecem mais milagres. Mas às vezes também não deve ser de uma credibilidade impensada. Milagres estão acontecendo o tempo todo. Ou quem sabe a gente começar a querer forçar esse tipo de evento, manipular emocionalmente as pessoas, usar o nome de Deus, prometer coisas que ele não prometeu na sua soberania, quase como se ele fosse o nosso brinquedo, que a gente, quando aperta o botão, ele responde. Isso é deísmo. Isso não é fé cristã. O nosso Deus é um Deus soberano que tem vontade, é uma pessoa. Não somos nós que apertamos os botões e Deus reage aos nossos apertos. Deus é livre, soberano, gracioso, poderoso, faz o que quer, quando quer e para a glória do seu nome. E infelizmente esse tem sido um motivo de muita
ferida na igreja cristã. E até essa ferida acaba tendo repercussão para fora da igreja cristã. Às vezes a intenção é boa, a gente quer ver as pessoas curadas e ora por elas. E acredita que Deus pode curar. E acredita nesses dons como também vigentes hoje. Mas a gente tem que lembrar que Deus se importa mais com essas pessoas do que a gente. Deus ama essas pessoas muito mais do que nós amamos. E a gente não pode tratar Deus como um subalterno, como alguém que parece que está indiferente ao doente, ao enfermo e não se preocupasse com essas pessoas. Ou, pior ainda, agir como se nós fôssemos os causadores do milagre, como se nós fôssemos aqueles sobre os quais os holofotes têm que brilhar, porque foi a minha oração, porque foi eu que fui usado, porque eu fui o instrumento. Que Deus nos livre disso. Quem pode produzir qualquer milagre que seja, nós, seres humanos? Quem somos nós? Isso é muito sério, querido. Isso é muito sério. Será que todos os dons espirituais da Bíblia são dados hoje? É uma outra pergunta importante. Já demos a entender que provavelmente as 4 listas da Bíblia sobre os dons não são completas. Elas são exemplificativas. Podem existir dons espirituais concedidos hoje que não aparecem nessas listas do Novo Testamento. Eu não tenho dúvida disso. Pelas necessidades do nosso tempo, os desafios do nosso tempo, a igreja será capacitada e fortalecida com instrumentos e ferramentas para darmos conta dos desafios de hoje. Devemos, por exemplo, nos perguntar, e isso é fundamental em dias como os nossos, devemos nos perguntar se há profetas e apóstolos na igreja hoje, porque é um nome que volta com força no cenário evangélico, especialmente profetas. Apóstolos já é uma coisa que a sensação que eu tenho é que já não é tão importante, no sentido de ter status. Agora, parece que agora o negócio é ser profeta. É muito sério isso. Para as pessoas que partem do pressuposto de que todos os dons da graça do Novo Testamento ainda são concedidos, para eles é evidente que profeta é um dom para os dias de hoje. Esses cristãos geralmente dizem que não há nenhuma evidência bíblica de que algum dom seria tirado ou não estaria vigente hoje. E eu pergunto se é assim mesmo. A palavra apóstolo é usada com 3 sentidos diferentes no Novo Testamento. Somente em um único texto ela é usada referindo-se a todos os cristãos. João 13:16. Jesus ali diz que o enviado, no grego apóstolos, o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Ou seja, no sentido geral de que todos nós somos enviados por Cristo ao mundo e temos uma missão apostólica, todos aqui dentro, cristãos, somos apóstolos. Amém? Pelo menos a tradução bíblica não adota essa palavra, até para evitar confusão. Mas no grego a palavra é essa, apóstolos, enviado. Mas, como isso se aplica a todos os cristãos, todos são apóstolos, certamente apóstolo em 1 Coríntios 12 não é usado com esse sentido. Não faria sentido que alguns tivessem esse dom e outros não. Mas há uma segunda forma de uso da palavra apóstolo no Novo Testamento. A palavra é usada pelo menos 2 vezes para mensageiros das igrejas. 2 Coríntios 8:23. 2 Coríntios 8:23. 23. 2 Coríntios 8:23. 23. 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
E Filipenses 2:25 também. Veja, mensageiros das igrejas e glória de Cristo. São pessoas que são mensageiros enviados em missões especiais de uma igreja para outra. Nesse sentido, a palavra pode ser aplicada a missionários e outros cristãos enviados em missão especial. Quanto a isso, tudo bem? Porém, naturalmente, não é esse o sentido de carismata apostólico ou o dom apostólico, porque nas duas listas em que o dom apóstolo ocorre, 1 Coríntios 12 e Efésios 4:11, apóstolo encabeça a lista. E na lista de Coríntios, veja, 1 Coríntios 12, versículo 28, os apóstolos aparecem numa primeira categoria, há níveis de importância e de papéis ali, e os apóstolos aparecem por primeiro. Versículo 28. A uns estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Meus irmãos, o dom do apostolado que recebe essa então preferência deve se referir, portanto, àquele pequeno grupo especial de homens que foram apóstolos de Cristo. Lembre-se que essa carta aqui que estamos lendo foi escrita no primeiro século da era cristã. Muitos anos se passaram e às vezes a gente faz uma leitura automática como se Paulo estivesse escrevendo para nós aqui em Porto Alegre. É evidente que há princípios, se bem interpretados, que a gente toma para nós. A Escritura tem essa finalidade e amplitude, mas é preciso interpretá-la bem. Quem eram esses apóstolos de Cristo? Os 12, Lucas 6:13. Paulo, Gálatas capítulo 1, versículo 1. Provavelmente Tiago, o irmão do Senhor, Gálatas 1:19. E possivelmente um ou outros dois. Não era estritamente a lista dos 12, mas não era todo mundo. Eles detinham uma condição especial de terem sido testemunhas oculares do Jesus histórico, especialmente depois da ressurreição, e estavam legitimados a falar sobre, a escrever sobre. Tinham autoridade para tanto. Além do que, foram indicados nominalmente pelo Senhor Jesus nos evangelhos. Jesus os chama, os designa e os prepara. De terem sido inspirados especialmente pelo Espírito Santo para o seu ministério de ensino. João 14:25 é um texto que a gente nunca pode esquecer. De novo, a gente faz uma leitura automática como se Jesus estivesse falando conosco aqui em 2024, mas veja o que diz o texto. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. É evidente que isso também se aplica a nós, mas em primeiro lugar se aplica àqueles apóstolos que agora vão ver Jesus assunto ao céu e vão ter que explicar o que aconteceu e contar essa história com fidelidade. E vão dizer, eu estava lá, eu vi esse assunto ao céu. Ninguém me disse, eu vi. A minha mão o apalpou, como João escreve na primeira carta. Isso é legitimidade. Isso é uma autoridade específica. Isso é um grupo específico. Nesse sentido principal, meus irmãos, em que estão na lista, esses apóstolos não têm sucessores. Como se dá com missionários hoje, no sentido secundário do termo. Eles são únicos. E o que dizer dos profetas?
Sem dúvida, na história da igreja, houve ocasiões em que se alega terem surgido profetas. Será que essas alegações têm fundamento? Isso depende em grande parte do que a gente entende por profeta e profecia. E eu acho que esse é um tema muito mal compreendido. Se você perguntar para 20 pessoas o que é um profeta, as 20 vão ter respostas diferentes. O conceito bíblico que remonta ao tempo do Antigo Testamento é que um profeta era um instrumento de revelação divina, a quem vinha a palavra do Senhor e que, portanto, pronunciava as próprias palavras de Deus. Êxodo capítulo 4, versículo 12. Veja esse texto. Agora vá, Deus falando com Moisés, e eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Lembra lá, agora há pouco que eu falei que não surgiria um profeta semelhante a Moisés? Pois aqui está evidenciada a função dele. Serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Mesmo livro, capítulo 7, versículo 1 e 2. Então o Senhor disse a Moisés: veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó. Moisés mesmo recebeu de Deus aqui uma autoridade delegada para representar Deus junto a Faraó. E o seu irmão será o seu profeta. Está entendendo, gente? É evidente aqui que o profeta fala em nome de Deus, a palavra de Deus. Jeremias capítulo 1, versículo 4 em diante. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei. Tem gente que acha que Deus só age depois que a gente nasce de novo, né? Eu o consagrei e o constituí profeta às nações. Adiante. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar, você irá. E tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Adiante. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou o quê, gente? A minha boca. E o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Você está entendendo o que é o ministério profético? Mas vamos a um capítulo delicado de Jeremias, o 23, versículo 16, quando a compreensão do ministério profético não é adequada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deem ouvidos às palavras dos profetas que profetizam entre vocês e que os enchem de falsas esperanças. Quantos de nós sabemos de um caso desse tipo que se prometeu, que se disse que ia acontecer, que se anunciou em data tal que o evento ia acontecer, e isso não aconteceu, a igreja ficou machucada, as pessoas não cristãs ainda debocharam mais da nossa fé e do nosso Deus, ou pelo menos do Deus que a gente criou. Isso aqui não é brincadeira. Aliás, você que não congrega aqui, congrega numa outra igreja, peça que o seu pastor se atenha à palavra de Deus. É para isso que a gente vai no domingo de manhã ouvir a palavra de Deus. Não é as ideias do pastor. Sério. A teologia tem outras aplicações, tem outros momentos para gente discutir temas um pouco mais complexos. O culto é o lugar em que Deus fala e a gente cala. Amém? A gente ouve, a gente acolhe.
Mas olha o que o texto diz. O que esses profetas fazem? Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. É muito perigoso hoje você falar em nome de Deus. E eu não me refiro quando você é instrumento da palavra, mas quando você vem mais ou menos assim: assim diz o Senhor. Opa, 2 pontos. Aí vem a palavra de Deus. Sabe o que nós devíamos fazer quando termina uma leitura bíblica? E muitas igrejas fazem, e às vezes a gente faz. Terminou a leitura bíblica, 1 Coríntios 12. Pum, último versículo. Palavra do Senhor. Aí a gente senta. Porque depois vem o pregador. E nem sempre o pregador vai pregar a palavra do Senhor. Porque o pregador é falho. É como se a gente ali fechasse um espaço temporal. Isso aqui é a palavra do Senhor. Por exemplo, hoje eu pedi para vocês para lermos em pé. Porque isso aqui é a palavra do Senhor, não é a palavra humana. Veja o versículo 17. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, vocês terão paz. E a todos os que andam segundo a dureza do seu coração dizem: nenhum mal lhe sobrevirá. Tem gente hoje dizendo que inferno não existe, que não vai dar nada, que Deus é amor, então fica tranquilo. Isso é palavra do Senhor. Quem deixou isso escapar da sua boca terá que dar conta um dia. Isso é muito sério. Aqui, basicamente, o que esse profeta está fazendo é pacificar falsamente um coração que deveria estar clamando por arrependimento e misericórdia, ao invés de estar sossegado numa vida pecaminosa. É disso que se está aqui falando. E Deus que está falando aqui. O profeta diz: não, fica tranquilo, não vai dar nada. Versículo 18. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ouviu? Esses dias um irmão me dizia exatamente isso. Pastor, como é que é esse negócio Deus falou comigo? Eu conheço pessoas que falam o tempo inteiro: Deus falou comigo. Eu estou achando que Deus não fala comigo. Ele não disse isso, agora foi acréscimo meu. Mas a preocupação dele com esse falar audível de Deus ao nosso ouvido o tempo todo. Eu não duvido que Deus fale conosco, ao contrário. Eu sei que o nosso coração é ansioso. O lugar mais seguro para ouvir Deus é a sua palavra. Você não pode esquecer disso. Mas o Senhor descrê que Deus possa falar conosco fora da palavra? Não. De jeito nenhum. Desde que esse falar esteja assentado na Escritura. Veja. Versículo 22. Não vou ler todo esse capítulo, mas sugiro que você vá para casa e leia ele. Versículo 22. Mas se tivessem estado no meu conselho, teriam anunciado as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu caminho mau e da maldade das suas ações. O próprio Jeremias vai dizer, como boca de Deus, no capítulo 6, que o falso profeta cura superficialmente a ferida do povo, dizendo paz quando não há paz. Versículo 28, por fim. O profeta que tem um sonho, conte-o como um simples sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que é que a palha tem a ver com trigo? Gente, quer uma coisa mais pedagógica do que essa? Diz o Senhor. Nesse sentido, meus irmãos, nesse sentido do termo profeta,
que é o significado bíblico essencial, creio que podemos dizer com certeza, neste sentido, não há mais profetas. Porque a autorrevelação de Deus foi completada em Cristo e no testemunho dos seus apóstolos. E o cânon da Escritura foi fechado há muito tempo. Teve um pastor pentecostal há um tempo, da cidade de Boston, que ele dizia que ia continuar escrevendo Atos dos Apóstolos. Além disso, profetas vêm logo depois de apóstolos na lista de Efésios e 1 Coríntios, sendo que apóstolos e profetas são, em vários textos, encarados como fundamento por causa do ensino sobre o qual a igreja é edificada. Efésios 2:20. Olha esse texto. Podemos ler o 19. Assim vocês já não são estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Continua. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular. Na mesma carta, capítulo 3, versículo 5. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Paulo está falando ali sobre o ministério de Jesus. Repito, em diversos textos, apóstolos e profetas são encarados como fundamento, por causa do seu ensino sobre o qual a igreja é construída. O conhecimento mais simples de construção arquitetônica é suficiente para nos dizer que, uma vez colocado o alicerce de um edifício e a estrutura superior sendo construída, o alicerce não pode mais ser colocado. Um outro não pode ser colocado. Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como sábio construtor. E outro edifica sobre ele. Porém, o texto diz, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Irmãos, isso é muito importante. Por isso que o nosso culto hoje aqui a Deus é em nome de Jesus Cristo. Tem tudo a ver com Jesus. E Jesus delegou aos seus apóstolos que falassem um pouco mais a respeito dele, com limites próprios, o que a gente hoje tem por Novo Testamento. Portanto, no sentido principal de profetas como veículos de revelação direta e nova, parece que temos que dizer que esse carisma não mais é concedido. Eu espero que a igreja brasileira, inclusive, tenha cuidado com isso. Houve um tempo em que outros termos eram mais populares, como patriarca. Parece que os nomes vão se desgastando e a gente quer ser exclusivo no nome que adota. Às vezes porque a igreja cresce, eu não sei, mas a pessoa vai se descolando da única base segura, Cristo, e do fundamento sobre o qual Cristo está, que é apostólico. E ela vai construindo um caminho próprio, e ela vai inovando, e ela vai, assim diz o Senhor, assim o Senhor me mostrou, vamos para cá, vamos para lá, vamos fazer isso, aquilo. Será que existe alguém na igreja hoje que poderia se arriscar e dizer, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, ou assim diz o Senhor, ?
Entretanto, e caminho para o fim, tem sido argumentado que profeta pode ser usado num outro sentido, secundário. Algumas pessoas acham que hoje pode haver pessoas como o profeta Ágabo, Atos 11, cuja função não é acrescentar elemento novo à revelação, mas predizer um evento futuro. Isso é possível? Mas cuidado. Pense nas previsões a respeito da volta de Jesus. Pense nas previsões dentro do adventismo a respeito da volta de Jesus. Quanta gente foi machucada. Todavia, tanto a história da igreja quanto a experiência pessoal nos fazem ser cautelosos. John Stott reconhece que nada trouxe mais descrédito para a igreja do que o fato de certas predições de profetas nunca se concretizarem, tendo sido faladas em nome de Deus. Ele escreveu: as minhas próprias observações confirmaram isso, porque eu mesmo ouvi muitas predições que não se cumpriram e levaram pessoas envolvidas ou à desonestidade ou à desilusão. Por fim, outros sugerem que o ministério profético é o que interpreta acontecimentos políticos. Essa é uma leitura relativamente comum. Ou comenta assuntos sociais. Se baseiam nos profetas do Antigo Testamento, essencialmente para opinar no sentido político ou em favor de justiça social. Porém, é difícil isolar esse aspecto da obra e da inspiração divina. Outros interpretam o dom da profecia como o dom da exposição da Escritura. Outra leitura bastante comum, de que o profeta seria aquele que, como veículo da palavra, pregaria a palavra com cuidado. Ou o profeta seria aquele que em 1 Coríntios 14 edifica, exorta e consola. O próprio Abraham Kuyper escreveu: por profecia, Paulo entendeu a pregação inspirada, em que o pregador se sente ungido e impulsionado pelo Espírito Santo. Meus irmãos, na Escritura, um profeta não é, em primeiro lugar, uma pessoa que prediz o futuro, nem alguém que comenta o cenário político, nem um pregador avivado, nem mesmo alguém que traz uma palavra de ânimo. Ele é a boca de Deus, um instrumento de revelação. Esse é o sentido principal. Parece que nesse sentido Paulo identifica apóstolos e profetas como os mais importantes de todos os dons da graça. E é nesse sentido que talvez devemos dizer que esses ministérios ou esses dons ficaram para trás. Os seus benefícios a gente usufrui ainda hoje. Graças a Deus pela Bíblia, por quem se dedicou a traduzir, a preservar o texto e a colocar ele em nossa mão a um preço muito acessível. Deus não ensina mais a igreja hoje, meus irmãos, através de uma nova revelação, mas pela exposição da sua revelação que foi completada em Cristo e nas Escrituras. Essa semana eu vi um debate entre um bispo inglês, conservador, e um pastor progressista, liberal, inglês. E o debate era exatamente esse: o cristianismo é progressista ou não? Mas pensando na palavra progresso mesmo. Pensando no sentido de o quanto a gente reconhece erros mais recentemente que no passado deles não tinha consciência. Muito interessante o debate. A pergunta é até onde a gente reconhece esses erros e o que é inovação
que acaba com a ortodoxia e se coloca no lugar da palavra de Deus como autoridade última da nossa vida. Recentemente, nessa comunidade, nós indicamos um livro para leitura que eu insisto em indicar a vocês, meus queridos. O Outro Evangelho, Alicia Childers. O Brasil está vivendo isso, não só o Brasil, evidentemente, mas é um momento delicado da vida humana e da igreja brasileira. Porque imagina eu chegar aqui domingo de manhã e expor para vocês as minhas ideias. Vai ter um outro pastor ali da outra igreja que vai expor as suas. Só que a gente vai estar pautando a nossa vida, a nossa família, o nosso futuro. Em cima de que fundamento? Seguro, duradouro e perpétuo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E Deus nos ajude. Nós vamos continuar com esse tema domingo que vem, porque eu quero lidar com o tema carismático. Esse termo, de quem ele é propriedade? O que significa ser um carismático? E muita coisa ainda a respeito desse capítulo para a gente olhar, mas eu queria nessa manhã convidar você a que orássemos juntos. E Deus ajude a gente, Deus ajude a sua igreja, e Deus ajude os pastores, nesse tempo de tanto uso de mídias sociais, de espetacularização da fé, até uma certa disputa de mercado, a igreja como um negócio, e Deus nos ajude, sob o símbolo da cruz, a teologia da cruz, onde Deus ali se tornou vulnerável e no aparente sofrimento obtinha vitória. Talvez seja este lugar da igreja nesse país, o lugar de mistério, onde Deus ele se faz presente entre os pequenos, entre os vulneráveis, entre os carentes da graça, do perdão e do poder de Deus. Sim, nós nos vemos como uma igreja carismática. Estamos debaixo do Pentecostes. A igreja nasceu debaixo de muito poder. E Deus é um Deus de milagres e faz milagres. Nós queremos ver isso. Nós sabemos que Deus pode todas as coisas. Mas nós pedimos que Ele faça aquilo que é dele, quando Ele quiser, da forma que Ele quiser. E o seu nome receba a glória. O seu nome receba a glória. Porque é disso que se trata. Quando Jesus fazia milagres, as pessoas se maravilhavam do Filho de Deus, e o texto diz que elas glorificavam a Deus. Eram sinais que apontavam para Ele enquanto Filho único de Deus e para o seu Pai. Pois a igreja é esse conjunto de vasinhos, precários, pecadores, que carrega um grande tesouro, que é Cristo, o seu Evangelho. Eu queria te convidar nessa manhã a crer em Jesus, a glorificar Jesus, a crer na pessoa e no poder do Espírito Santo, que está aqui diante dos nossos olhos, dando dons, como quer, para que o corpo seja suprido, cuidado, os membros cooperem em favor uns dos outros com igual cuidado, para que não haja desequilíbrio. Os dons têm a ver com comunidade.
o exercício do amor, e é por isso que Coríntios 12 desemboca: e eu passo a mostrar a vocês um caminho sobremodo excelente. Tudo isso é legal, todos os dons são bons, mas se não tiver amor, ainda que a gente mande uma árvore se transportar para o mar, se não houver amor, nada seremos. Que Deus nos ajude, de verdade, a sermos uma igreja cheia do Espírito Santo, convicta do poder de Deus, mas uma igreja que teme a palavra de Deus, que teme quando Deus fala, que silencia, que se rende à Escritura, e que está segura, e sim, fundamentada em algo seguro: Jesus e o fundamento dos apóstolos e profetas. Isso é muito sério. Quando a gente fala a igreja do caminho, não pode ser uma igreja que tem um caminho, não pode ser uma igreja que vai deixar de lado esse fundamento. Que Deus nos ajude. Feche a tua cabeça. Pai, nessa manhã, essa é a tua palavra. Essa é a tua palavra. Nos ajuda. Ajuda a mim, ajuda os meus irmãos a compreendermos e temermos a tua palavra. Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A mesma palavra que tu disseste que céus e terra poderiam passar, mas a tua palavra jamais ficará sem cumprimento. Jamais. Jamais voltará vazia. Por isso, que habite ricamente o nosso coração a tua palavra. Nos ajuda nas nossas opiniões, nas nossas leituras de mundo. Renova a nossa mente, para que a mente de Cristo cada vez mais seja a nossa mente. Nos ensina a ver como o Senhor vê, a sentir como o Senhor sente, a andar sob o cuidado. Eu te peço, Senhor, por essa igreja aqui, mas também por outras comunidades dessa cidade, por seus pastores, seus obreiros, seus diáconos. Faz o que somente o Senhor pode fazer. Ajuda-nos. Hoje e sempre.